Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma reunião da Comissão de Educação, com audiência pública, com relação ao inquérito civil, da ampliação de crianças de 0 a 3 anos em creche no município de Natal, garantindo espaço e vaga para todos. Até o prezado momento, o secretário municipal da Educação, o secretário José Walter Fonseca, ainda não chegou, nem mandou representante, mas nós daremos início a esta audiência pública, convidando para compor a mesa, diretora do trabalho, a promotora da educação infantil do município, doutora Zenilde Ferreira Alves, promotora do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Convido a professora Fátima Cardoso, coordenadora do Sindicato Trabalhador da Educação do Rio Grande do Norte, para compor a mesa. Convidamos também a Secretaria Estadual de Educação, que até o momento não mandou representante, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação, o Fórum de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e a Coordenadoria do CALP, da Criança e do Adolescente, a Primeira Vara de Infância e Juventude e o Movimento de Integração e Orientação Social Meios. Nós também queremos agradecer a presença de todos. Vamos dar início à nossa sessão, aguardando também que durante a sessão chegue algum representante da Secretaria Municipal de Educação, que eu acho muito difícil, o secretário Aparecer Walter Fonseca, o mandar representante, até infelizmente, pelo caos que se encontra a nossa educação. Mas nós temos que fazer o nosso dever de estarmos aqui cobrando das autoridades responsáveis pela educação do nosso município. E, na nossa última reunião da Comissão de Educação, nós provocamos mais uma audiência pública para discutir, lógico, alguns temas correlacionados à parte da educação, mas principalmente para publicizar o inquérito civil sobre a garantia de educação para as crianças de 0 a 3 anos nas creches. Nós vamos iniciar com a promotora de educação do município, doutora Zenilde Ferreira, do Ministério Público. Em seguida, passaremos para a professora Fátima Cardoso, do Sindicato Trabalhador da Educação. Depois também abriremos para as professoras, para quem também quiser ter direito à vez e voz. Então, promotora Zenilde Ferreira, mais uma vez agradeço a presença aqui nesta audiência, nessa reunião na Comissão de Educação, e já iniciando, parabenizando pelo belo trabalho feito à frente dessa promotoria. Todos, eu saúdo a mesa na pessoa do professor vereador Luiz Carlos, e saúdo também a todos os presentes, dizer que é sempre uma satisfação estar aqui nesta casa, né, falando um pouco do trabalho do Ministério Público, mas particularmente na questão da educação. Como o tema da audiência pública tem a ver com a questão da ampliação de vagas em creches, eu queria antes dar um relato dos últimos acontecimentos na educação e depois a gente passaria realmente ao tema propriamente dito. Eu acho que todos têm conhecimento da situação crítica, né, que se encontra a educação do município de Natal, a rede municipal de ensino. Isso já foi falado, inclusive, nesta casa, em audiências anteriores, sobre a questão financeira, que os repasses à educação não estavam sendo feitos, né? A promotoria alerta
com relação a isso desde o ano de 2011. Entramos com ação judicial pedindo realmente o repasses desses recursos, mas, infelizmente, a execução ela foi atropelada, teve alguns problemas e encontra-se, nesse momento, paralisada. Em razão desta situação, a gente tem uma estimativa de que valores que deveriam ter ido para a educação e não foram, né, desde o início desta gestão, no início de 2009, já deve estar chegando a um montante perto de 100 milhões. Né? Então, foram recursos que deveriam ter sido aplicados na educação e não foram. E aí é importante que a gente ressalte que esses recursos, esses cálculos, eles são feitos com base na receita efetivamente apurada, não é com base numa receita orçamentária, não. Então, o cálculo do DECEM da educação ele é feito com base na receita efetiva do município, ou seja, se calcula os 25% constitucionais, mais os 5% que foram acrescentados por lei municipal, ou seja, chegando ao cálculo de 30%, em cima das receitas efetivamente apuradas. Ou seja, não cabe qualquer questionamento de que houve queda na receita, porque se houve queda na receita, como é um valor percentual, né, então é em cima daquilo que é efetivamente arrecadado. Então, realmente, deixou-se de aplicar em torno de 100 milhões de reais na educação, e isso, infelizmente, culmina com a situação de crise total que nos encontramos agora, que ontem, em uma reunião do Conselho Municipal de Educação, onde, com a presença maciça de gestores, né, diretores de escolas e CMEs da rede, se chegou a oficializar, na verdade, o que se já tinha de fato, que muitas escolas já estavam paradas por falta de condições de funcionamento, outras estavam trabalhando em meio período e outras estavam funcionando muito mais pela intervenção pessoal do diretor, do vice-diretor, que estava pagando vale transporte para merendeira, para SG, para porteiro, né? O gás de cozinha também estava sendo pago, né, pessoalmente. A merenda não falta porque para as escolas, né? Deixar isso bem claro, porque os recursos são federais e são depositados diretamente na conta da escola. Diferente é a situação dos CMEs, onde a maior parte não tem o caixa escolar e que depende dos gêneros da secretaria, que estes já estão fechados até mais de um mês. Né? Ou seja, a educação infantil já vem com as suas atividades paralisadas há quase um mês, em razão da falta de merenda, muito antes da paralisação dos terceirizados. Né? Então, esse é o quadro da educação do município de Natal atual, de crise total. Né? A gente sabe que, infelizmente, os grandes prejudicados são os alunos, né? As crianças e adolescentes matriculadas na rede, e alguns adultos também no EJA, mas é um percentual bem menor. E, realmente, as escolas estavam ainda finalizando o terceiro bimestre quando as atividades foram paralisadas. Né? Então, ainda falta um bimestre, e a lei ela é muito clara quando ela fala da questão dos 200 dias letivos. Para você considerar o ano concluído, são necessários 200 dias letivos. E, do jeito que realmente a situação se encontra, talvez a gente não tenha nem tempo, prazo no calendário, já que o ano letivo já tinha uma previsão de finalização para as escolas que não entrarem em greve em 15 de janeiro e para as que entrarem em greve 7 de fevereiro. Ou seja, a gente já estava entrando, né, no calendário praticamente do ano letivo de 2013 para fechar 2012. E agora, com essa questão, com essa paralisação, realmente o ano letivo corre um sério risco. E, em razão deste fato, a promotoria ingressou com ação civil pública sexta-feira, na Vara da Infância, para exatamente tentar garantir recursos para garantir o final do ano letivo. Né? Então, esse foi o pedido que foi feito. Tivemos hoje reunião com o juiz da Vara, com a representação do sindicato, do Conselho Municipal de Educação, e com a representatividade de pais também, mostrando para o magistrado a dificuldade e a gravidade da situação.
Então, eu queria dar realmente esse panorama, né, da situação da educação no município, que é bem grave, mas que era previsível, né, diante realmente da falta de repasse dos valores que a educação faz jus. Isso desde o início de 2009. Né? Então, isso é uma bola de neve que vem crescendo e, nos últimos meses, a situação ainda está mais caótica ainda, porque o repasse ainda diminuiu mais ainda. Né? Então, é uma situação grave e a gente tem realmente alertado, porque a gente compreende que a educação ela é um direito fundamental, previsto na Constituição, e as crianças e adolescentes têm esse direito, né, à educação e também eles têm a garantia legal, né, de prioridade absoluta, inclusive das verbas públicas. Né? Então, que futuro a gente está esperando na nossa cidade, no nosso povo, quando a gente está tratando a educação dessa forma. Né? Então, a educação, a gente sabe, é a base realmente de uma sociedade mais civilizada, mais avançada, e uma expectativa de melhoria de vida para essas crianças e adolescentes. Né? Então, era isso, vereador, com relação à situação atual da educação de Natal, e aí, não sei se já entro logo no assunto. Não, eu gostaria, Fátima... foi dar uma entrevista, está voltando, representando o Sindicato Trabalhador de Educação. Eu vou, como ela também esteve presente agora na audiência, né, já que estava aí para ser deflagrada uma greve agora sexta-feira, e se isso ocorresse, na verdade era um fechamento. Na verdade, era não um fechamento. É uma suspensão do ano letivo, a decisão dos diretores, porque, na verdade, isso já está ocorrendo. É mais uma oficialização. Da realidade. Da realidade. As escolas estão parando porque a escola não tem condição de funcionar sem a merendeira, sem o ASG, sem o porteiro, sem os professores temporários e contratados. Né? Então, realmente, a escola não tem condição de funcionamento. Sem água de beber, sem o gás de cozinha. Sem o gás de cozinha. Então, as escolas estão parando, inevitavelmente, e os professores e diretores preocupados apenas, eles oficializaram a suspensão, ou seja, suspender as aulas até que a situação se normalize e aí possa ser retomado o ano letivo. Até porque essa paralisação ia encerrar de vez aí o ano letivo. As crianças que já estão sendo prejudicadas, e essa ação foi muito importante. Aqui a gente parabeniza o Ministério Público, a promotora que aqui se encontra, porque através dessa ação, pedindo esse liminar ao juiz, e que nós vamos torcer para que a justiça acate, né? Porque da outra vez, quando nós colocamos que Micarla estava recebendo dinheiro, não estava repassando, que foi um trabalho feito pelo Ministério Público, que conseguiu também, até para o efeito de cálculos, o apoio dos próprios funcionários da Secretaria de Educação, que mostrou a realidade das planilhas. De finanças, né? A planilha financeira, de tudo que estava ocorrendo, e com o trabalho da promotora doutora Zena Ferreira, que aqui se encontra, entrou com a ação, e a Justiça até hoje não bloqueou, não mandou o repasse da educação, não mandou a Prefeitura repassar. Porque, como foi bem dito, o que se pediu foi do que Micarla recebeu. Não foi do que ela deixou de receber, ela não pode alegar que estava em crise. A prefeita, a gestão, recebeu o imposto, tinha que repassar uma porcentagem para a educação e não repassou. Assinou um termo de ajustamento de conduta, né, o Ministério Público provocou isso com o próprio Procurador-Geral do município. E o secretário de Finanças. E não cumpriram, era um repasse, dividiu em parcelas e não foi cumprido, e hoje, como já está dito aqui, deve estar em torno de 100 milhões. Né? Na época até, inclusive, quando, há um ano e meio atrás, quando eu pedi aqui o impeachment da prefeita Micarla, além de outros pontos que a gente colocou, requerimentos, ofício nosso, encaminhado para o próprio Ministério Público, pelo mau zelo da cidade, não só na parte de infraestrutura, mas na parte de limpeza, colocamos todo esse processo da Promotoria da Educação junto no pedido do impeachment, porque nós sabemos que a Justiça existe o viés
jurídico e existe o viés político. Na hora, quando eu pedi o impeachment e tinha todos esses dados, porque a prefeita assinou e não cumpriu também, nós tínhamos a possibilidade de fazer o viés político, que a justiça ela tem que ser um pouco mais lenta, porque ela não vai só afastar do cargo, ela vai condenar, ela vai punir em todos os itens, né, na parte civil, na parte penal. Então, a justiça é um pouco mais lenta, mas poderíamos ter feito o impeachment da prefeita Micarla e não estaria no ponto que hoje chegou, né? E a prova que estávamos certa é que o Ministério Público entrou na Justiça, a Justiça acatou e afastou a prefeita Micarla agora no final. Mas a sacada poderia ter feito o impeachment e faltaram 3 votos, né? Eu entrei com ação sozinho, mas conseguimos 8 votos, mas era necessário 11 para dar abertura. E a gente teríamos resolvido, como no mensalão lá do PT. O viés político, os deputados perderam o mandato naquela época. E só agora que o STF veio condenar, que foi o viés jurídico. Mas lá na mesma hora aplicaram e eles perderam o mandato. Então era para a gente ter feito aqui, tirado o mandato da prefeita Micarla. Mas acontece que a justiça ainda não se posicionou, está aí, os recursos não foram repassados. Se o Ministério Público entrou com a ação, a Justiça desde 2011, né? Desde 2011, e a Justiça ainda não se pronunciou, a prefeita continuou fazendo desmando. Então, essa demora, né? E nós sabemos, não vamos aqui dizer se a Justiça está errada ou certa, porque também ela tem que levar mais tempo para tomar uma decisão, mas era público e notório. Então, nós poderíamos ter diminuído essas consequências que hoje está aí. A educação perdida não está parada oficialmente, mas está interrompida. Aqui eu parabenizo o sindicato que nos trouxe, quando eu fiz o pedido do impeachment, Fátima, trouxe a realidade de todas as escolas. Eu visitei algumas com a Comissão de Educação, inclusive com a vereadora Sargento Regina, acompanhou em algumas, mas o sindicato trouxe um panorama há 2 anos atrás, da realidade que estava ocorrendo nas escolas aqui, que colocamos, juntamos, e aqui a gente também agradece o belo trabalho do Ministério Público e do Sindicato Trabalhador de Educação. Então, isso tudo foi colocado. Agora, nós vamos passar para a Fátima Cardoso, que nós vamos falar, primeiro ponto, Fátima, com relação à situação de hoje, de como está a nossa educação, da audiência que vocês tiveram hoje. Depois nós vamos voltar para esse outro ponto maior, o tema geral dessa audiência, que é a garantia de criança, a ampliação do número de crianças na educação, na creche de 0 a 3 anos. Então, passamos à coordenadora do Sindicato Trabalhador de Educação do Rio Grande do Norte.